Olá pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez com o objetivo de trazer para vocês notícias, conhecimentos de direito tributário, para que você, quando for fazer sua prova da ordem, não erre nenhuma questão. Porque, como eu disse para vocês, o meu compromisso não é que você acerte a maioria das questões na prova da ordem, mas o meu compromisso é que você gabarite as questões para a OAB. Obviamente que essa dica, embora eu esteja direcionando para os alunos da OAB, também serve para todos os meus outros alunos de cursos preparatórios para outros concursos públicos. Então veja o seguinte, hoje nossa análise de discussão corresponde a entender o que compreende normas gerais. Porque é o seguinte, gente, se você for lá na Constituição, no artigo 146, inciso 3 da Constituição, lá é dito, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. Aí eu tenho o item B, A e o item B. Então veja o seguinte, vou colocar aqui para a gente poder analisar. De acordo com o artigo 146, inciso 3, a linha A e B da Constituição. Aqui é dito o seguinte, que cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. Aí eu tenho o item A, que é quando ele fala com relação aos tributos e suas espécies, bem como com relação aos impostos definidos na Constituição no tocante ao fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Então eu tenho aqui, com relação aos impostos previstos na Constituição, referente ao seu fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Além do mais, posso encontrar aqui com relação à linha B, que também compreende as normas gerais, o que vem a ser a obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Então eu tenho essa estrutura aqui, quando se fala em normas gerais. E o objetivo, sempre quando se menciona em normas gerais, corresponde a padronização desses institutos jurídicos, uniformizá-los perante todo o território nacional, de tal modo que, então, por exemplo, a lei complementar estabelece o fato gerador de algum imposto definido na Constituição, esse fato gerador se aplica em todo o Brasil, não apenas em determinado estado A, B, C ou D, mas se aplica para todos. Assim como eu tenho, se a lei complementar determinar o que vem a ser o lançamento, ora, vai ser uniforme para todo o território nacional o conceito de lançamento. E, gente, a questão é o seguinte, quem foi recepcionado com o objetivo de estabelecer normas gerais corresponde ao Código Tributário Nacional. Não esqueço que, quando eu menciono com relação à figura aqui do CTN, Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado, e detalhe, com status de lei complementar, porque acontece o seguinte, o Código Tributário, na sua origem, quando ele foi editado, foi como uma lei ordinária, haja vista que o CTN, na sua origem, corresponde à Lei 5.172 de 66. Então, o CTN vem a ser
a Lei 5.172 de 66. Sendo que, gente, para ele poder regular normas gerais, teve que ser recepcionado com status, ou seja, tratamento de lei complementar. Pois bem, só que o CTN, quando ele trata sobre o item A e B, podemos fazer a seguinte análise. O Código Tributário, ele vem a ser dividido em 2 livros, sendo que o livro 1 vem a ser o que regula a linha A, ao passo que o livro 2 do Código Tributário é o que regula a linha B. Gente, o livro 2, ele começa a partir do artigo 95 do Código Tributário Nacional. Então, significa que, a partir do artigo 95 do Código Tributário, nós temos aqui a figura do livro 2. Tanto é que, se você abrir Código Tributário, vejam, aqui ele diz, desculpa, fazendo aqui uma correção, segundo o livro, Normas Gerais de Direito Tributário. Na verdade, ele começa no artigo 96. Errei por 1. Então, vamos aqui fazer aqui a correção. No artigo 96 do Código Tributário Nacional começa o livro 2. De tal modo que o livro 1, obviamente, do artigo 1º até o 95. Aí veja o seguinte, gente, o Código Tributário, ele foi recepcionado na integralidade para regular o item B. Então, ele fala sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Nisso aqui, ele foi regulado, ele foi recepcionado na integralidade. Ao passo que, quando se menciona no item A, referente ao livro 1, ele não foi recepcionado na sua integralidade. Por quê? Na época pelo qual o Código Tributário ele foi confeccionado, ou seja, em 66, haviam impostos que hoje não existem mais. Hoje já há outros tributos que não existia na época do Código Tributário Nacional. Tanto é prova que, por exemplo, quando o CTN foi elaborado, não havia, da forma como nós conhecemos hoje, a figura do ICMS. Não existia. Então veja o seguinte, não existia o ICMS na época do Código Tributário Nacional, quando ele foi elaborado. Também não existia o ISS, assim como não havia o IPVA. Gente, a questão aqui é o seguinte, como não havia nenhum desses impostos na época pelo qual foi confeccionado o CTN, então significa o seguinte, que o CTN ele é omisso com relação a esses aqui. E o legislador constituinte determina que cabe a lei complementar, de tal modo que não necessariamente tem que ser uma lei complementar. Então o Código Tributário, ele embora regula normas gerais, não é o único. Por que acontece? Veio a União posteriormente e resolveu editar lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria, por exemplo, de ICMS. Se eu falo com relação ao ICMS, isso aqui compreende a lei complementar 87 de 96. Então, na lei complementar 87 de 96, eu vou visualizar aqui a figura dessa lei complementar que regula o ICMS. E detalhe, essa lei não institui o ICMS. Essa lei, na verdade, estabelece normas gerais em matéria de ICMS. Assim, como eu também tenho a figura do ISS. Porque, gente, veja o seguinte, com relação ao ISS, eu vou ter a lei complementar 116 de 2003. Essa lei complementar 116 de 2003, ela é que estabelece normas gerais em matéria de ICMS. Agora, a dica importante. Quando eu falo do IPVA, até hoje a União não editou normas gerais. Por ela não editar normas gerais em matéria de IPVA, e como os estados não podem ficar sem a receita do IPVA, o legislador constituinte trouxe uma saída, qual seja, determinou a aplicação do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição. No artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, determina que, na falta de normas gerais, ocorrerá a competência
plena de quem? Dos estados. Então significa o seguinte, gente, em matéria de IPVA, não há nenhuma padronização jurídica com relação a fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Ou seja, em matéria de IPVA, significa o seguinte, que todos estados vão dizer o que ele entende com relação a fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Então, gente, essa aqui corresponde à estrutura do que compreende normas gerais. Ou seja, primeiramente, cabe à União editar normas gerais. Eu apliquei o CTN de acordo com a teoria da recepção, posteriormente veio a União Editora a Lei Complementar 87 de 96 referente ao ICMS, depois a Lei Complementar 116 de 2003 referente ao ISS, porém, quando chegou no IPVA, não editou nada. E aí, como consequência, para que os estados também não fiquem sem arrecadação do IPVA, cada um ficou com o exercício da competência plena. Ou seja, cada estado vai dizer o que ele entende como fato gerador, como contribuinte e como base de cálculo do IPVA. Então, gente, essa aqui foi mais uma dica de direito tributário. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.